Boa noite a todos, a todas, presentes no Instagram, nas redes sociais. Bem, o propósito da doutrina espírita. Como Irá falou, né, um mês que representa o aniversário da publicação da obra inaugural do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, que é um livro bastante didático, que são perguntas e respostas. É um livro básico do Espiritismo. E o que foi o responsável pela codificação, que eu prefiro utilizar outro termo, que sistematizou a doutrina espírita, foi Allan Kardec. Para quem não conhece, Allan Kardec, né, um nome pseudônimo, né, para Hippolyte Léon Denis Rivail, né, um pedagogo culto, né, francês, materialista a princípio, né, ateu, inclusive, e foi instigado, né, a fazer os estudos dos fenômenos iniciais que deram origem à doutrina espírita, o Espiritismo. Não vou me alongar muito na questão da biografia, né, questão histórica, porque o objetivo é entender o propósito de fato da doutrina espírita ou Espiritismo. Qual o propósito da doutrina espírita? É vir na doutrina espírita tomar paz? É vir a uma doutrinária ouvir uma palestra? É vir fazer uma caridade material trazendo roupas para o brechó ou doações diversas? É vir fazer um tratamento de desobsessão, que tem uma ressalva em relação a essa expressão e o que seria esse tratamento, lá mais adiante. Seria o que de fato ser espírita? Utilizando essas práticas, recebendo passe. Então vamos entender um pouquinho o fundo da doutrina espírita, que se perdeu até um pouco ao longo do tempo, de Kardec para cá, sobretudo nas Américas, né? No Brasil, o movimento espírita brasileiro, que pegou uma outra roupagem um pouco, está deixando, infelizmente, de seguir, né, Kardec, que não foi o criador da doutrina espírita. Ele apenas o que compilou através dos estudos dele, com a entrevista com os espíritos diversos, de diversas naturezas, diversas escalas, e foi comparando, investigando, utilizando um método. Ele criou um método, partiu inicialmente do método indutivo, né? Pega os fatos particulares para chegar ao geral, ao todo, né? Então ele criou um método. É discutível em relação se o Espiritismo é uma ciência, é uma filosofia, é uma religião. Se eu utilizar a terminologia, né, acadêmica, não seria nenhuma das três. Porque toda a academia se baseia no princípio, no paradigma materialista. Então seria uma ciência? Não, porque não estuda fatos naturais concretos, né, fenômenos físicos do mundo material. Então se descarta da academia científica. Seria uma filosofia com uma tradição de estudos filosóficos? Também não. Seria uma religião com seitas, com cultos? Também não, a priori. Mas no Brasil, infelizmente, né, se tornou uma religião. Eu vou dizer o porquê se tornou uma religião. Se nós falamos da doutrina espírita, como eu faço aqui? Querendo dar vamos passar por rápido, assim, de forma sintética, os fenômenos curiosos que Kardec começou a investigar. E hoje em dia não se vê muito mais esses fenômenos. Tinha um propósito para chamar a atenção do público da época, o que nós chamávamos de fantasmas, né, de assombrações, que foram os fenômenos da mesa girante ou falante. Os espíritos vinham se comunicar com Kardec através de médiuns, através de mecanismos de reps, né, a tipologia, tipto, que é batida, eu bato, em grego. E depois a sematologia, que sema vem de significado, de signo, de índice, de sinais. Então são médiuns que faziam esses movimentos, né, colocavam a mão na mesa, por influência desses médiuns, e levitava a mesa, batia
né? E isso respondia às perguntas dos espíritos, a priori, por um sim ou não, né? Tinha um caráter inteligente. Quando eu falo caráter inteligente, é porque tem uma vontade por trás, tem um objetivo e um propósito. Então essas mesas girantes, que eram movimentos físicos, e falantes, porque respondiam a perguntas... Não passa aí não, deixa que ela passa. Tinha esse propósito inicial, eram métodos de efeitos físicos, porque você via, né? É claro que na época surgiram, né, os aproveitadores, os ilusionistas da época, os prestidigitadores, que se aproveitavam disso nos salões, né, criou toda uma polêmica por trás e desmereceu até um pouco essa questão da doutrina espírita. Mas observe que em nenhum momento os espíritos chegaram, né, a Kardec para dizer explicando de forma direta os fenômenos. Por meio de perguntas, de raciocínio, por meio dos efeitos, ele foi chegando à causa. Então foi um trabalho lento esse procedimento. Depois veio o que? A psicografia, tanto indireta como a direta. Hoje nós conhecemos a direta, né? Que o médium pega o manual, o médium pega o lápis ou a caneta, né? E ele lá faz a psicografia de forma inconsciente, o que é raro, né? Que seria o mecânico, semiconsciente ou totalmente consciente. E utilizava a priori essa psicografia indireta, colocando objetos para se adaptar, um lápis, uma caneta, nas pranchetas, aqui numa cesta de bico, colocavam uma cesta, e o médium colocava a mão, às vezes para dar a primeira impulsão, e escrevia o lápis, né, às vezes sozinho, com o apoio de outros médios, mas eles não empurravam, né, eles colocavam, davam o primeiro impulso, e o objeto em si é que fazia um movimento, né, independente. Isso foi evoluindo, fazendo com que Kardec observasse os fenômenos que ocorriam. Não foi direto chegar a escrever, né, um texto dos espíritos. Não, foi muito demorado, trabalhoso. Observe o trabalho que Kardec fez de comparar, de analisar a resposta de um espírito com outro espírito. O que se perdeu hoje da doutrina espírita. Porque nós pegamos uma obra de um espírita, né, um médium tal, e você vê às vezes a visão daquele espírito, né, que pode estar evoluído em um sentido no aspecto intelectual, o outro mais no aspecto moral. Você observa em algumas obras mais científicas, outras que é mais moral mesmo, né, a de Jesus, e não tem esse trabalho que Kardec fez de comparar quais são os outros médios que podem receber aquele espírito, ou espíritos afins que tem aquele tal conhecimento. Não. Às vezes pegamos como verdade absoluta e nós não temos esse senso crítico. Porque o objetivo de Kardec é fazer uma fé raciocinada. O que seria uma fé raciocinada? Para a época foi um choque. Como é que você vai conciliar fé com razão? São distintas. E Kardec, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que tanto, né, a ciência, que seria a razão, e a fé, a religião, né, se complementam. São as duas alavancas ou potências da inteligência, e que deveriam estar unidas, uma explicando, justificando a outra, e não ocorrendo esse antagonismo entre elas. É por isso que a religião ficou a cargo do que seria o sobrenatural, que é algo, né, misterioso, desconhecido, fora da natureza, supranatural, enquanto a ciência acadêmica, ordinária, comum, trabalharia com as leis da matéria. Mas como Deus é perfeito, existem esses dois grupos de leis, as leis materiais, né, que estão a cargo da ciência material, física, química, biologia, geologia, etc., né, e a ciência espiritual, que vai trabalhar com um princípio espiritual, ou o princípio inteligente do universo, que seria o espírito puro, na sua essência, que nós não sabemos o que é o espírito de fato. Quando diz que é princípio inteligente, você utiliza um conceito do espírito através de um atributo dele, que é a inteligência, que é essa faculdade nossa de comparar, de analisar, de pensar, de articular ideias, de estabelecer raciocínios, o pensamento, né, organizado.
Então você utiliza-se um atributo para definir a coisa. Na primeira questão do livro dos Espíritos, que é Deus e não quem é Deus, utiliza-se o atributo abstrato. É inteligência suprema. O que é inteligência suprema superior? O ser mais inteligente que existe. A causa primária, pioneira, de tudo que existe, que formou tudo. Mas ainda é abstrato para a gente. Porque nós utilizamos, confundimos o Criador com a criatura, atribuindo-lhe as nossas imperfeições. Por isso que antigamente, lá no tempo de Moisés, o pensamento de Deus é um Deus vingativo, é um Deus que deveria ser temido e não amado, que traz esse pensamento nosso incompleto. A linguagem é superficial para fazer esse tipo de compreensão. Observa aqui, um exemplo de psicografia. O que você observa muito nos fenômenos das cartas consoladoras. Por que consoladoras? Porque ela pode consolar, mas para consolar ela tem que esclarecer. Por que tantas mães, principalmente, repetidamente, veem as cartas consoladoras? Porque é um afago naquele momento, mas de fato não consola. Porque a mãe que vai se interessar para a doutrina espírita e entende que o espírito é imortal de fato, sim, eu sei que o meu filho está no plano espiritual, mas a mãe quer o filho ali perto dela, nesta encarnação. Eu quero viver com o meu filho nesta encarnação, porque segundo a tradição bíblica hebraica, a lei da vida é os mais velhos irem primeiro do que os mais novos. O Espiritismo vai acabar com isso? Não existe isso. A morte é um fenômeno natural, biológico, e independe da faixa etária. Cada um vai ter o seu propósito de vida, o seu planejamento encarnatório. Mas nós não somos educados para isso, porque valorizamos o que? O plano material, em detrimento do plano espiritual. Isso não quer dizer que eu devo excluir da matéria, porque nós vivemos na matéria para ganhar experiência, tanto do lado intelectivo, cognitivo, como principalmente moral. É através da encarnação que vamos experienciando as dificuldades da vida, as dores, os sofrimentos. E quando nós adentramos a doutrina espírita, ou um segmento religioso qualquer, a busca é pelo quê? O aconchego, pelo consolo. Por isso que o Espiritismo, uma terceira revelação, é um consolador prometido. O próprio Jesus disse isso no Novo Testamento, que iria enviar um novo consolador, que iria realizar tudo o que foi dito na época dele, e algo mais. Que algo mais é esse? Explicar tais fenômenos tidos erroneamente como milagres, que estão alicerçados no sobrenatural. E não existe sobrenatural. Tudo é natural, que seria revogar a lei de Deus. Então, é natural porque pertence à natureza. Existem médiuns porque é natural, é um fenômeno natural. Inclusive tem uma raiz biológica. Quando se diz que todo mundo é médium, não necessariamente. Todo mundo é sensitivo, porque como Kardec diz lá, que a influência dos espíritos é uma ação. A gente recebe de forma até oculta, todo mundo tem os seus mentores espirituais e vai receber a intuição. Nós que nós não percebemos ou não queremos ver. Mas médio é medianeiro, é meio. É aquele que tem todo o arcabouço perispiritual mais expandido e biológico, neurofisiológico inclusive, que dá esse acesso. Daí o estudo constante da medicina atual, espírita, AME, que é responsável por esse estudo, da glândula pineal, da hipófise. E as reações que os médios têm no corpo físico quando dá uma comunicação. Porque um médico que tem uma expansão perispiritual muito mais extensa, se separa mais, se já está inchado, e você sente todas as sensações do espírito. Já outros médios não, é mais intuitivo, vai lá receber a comunicação, como de intuição. Então existe um grau diversos. Médio é medianeiro,
Aí utilizou-se o termo de médium ostensivo, aquele que dá a comunicação ostensiva, por meio da psicografia ou da psicofonia, conversando com os espíritos, os médiuns falantes. Então, esses fenômenos foram estudados paulatinamente por Kardec. Está lá o livro dos médiuns, né, dos orientadores e dos evocadores. Também se perdeu isso no ambiente espírita. Não se evocam espíritos. Há instituições, né, antigas lá, 20 e poucos anos, que a cada mês tinha uma data específica da reunião mediúnica de evocação aos parentes daqueles médiuns. Ela tem um apoio ali, ó. Não. Quando se diz que a ligação vem de lá para cá, em parte está em verdade. Porque Kardec trabalhou com as evocações, as manifestações espontâneas e aquelas que ele provocava, que chamava os espíritos para responder a pergunta. Né? Aqueles jogos do copo, o jogo do Ouija, das letras, né? Da tipologia tanto alfabética como basculante de batida. Então ele questionava os espíritos, chamava os espíritos. Um exemplo de evocação é a prece e a oração. Quando tem a vibração dos parentes, dos entes queridos, todos estão evocando seus entes aqui. Pai, filho, esposa, marido, quem for. Quem for. Você mentaliza ali e pede. E porque tem pessoas que se emocionam, sente a presença ali. É só abrir e sentir, não perder essa oportunidade, né? Que está o parente ali presente, sentindo a energia, feliz. Isso está ligando a sintonia com o meu ente querido, que não partiu, desapareceu, apenas mudou de plano, uma outra dimensão, onde as moléculas vibram em outra onda e outra frequência. Então nós temos que entender que o Espiritismo, ele vai dar esse alento, nesse aconchego, e entendemos que nós somos de fato espíritos imortais. Não precisa ser médium ostensivo para saber que eu sou um espírito imortal. Não precisa disso. Não preciso de uma carta, né, consoladora ali para saber que meu irmão está bem, que já deu comunicação com a gente, se precisar de carta. Mas tem aqueles que precisam, né, que a fé ali precisa. E antigamente, eu, por questão de preconceito e pré-julgamento, eu criticava essas mães, porque essas mães repetidamente receberam 30, 40 cartas. Porque é o momento dela. Eu não posso me colocar no lugar de uma mãe. Nessa encarnação eu sei. Uma mãe perdeu um filho, entre aspas. Toda mãe quer o seu filho ali, junto, corpo, vivenciando aquela experiência de vida. E pensando, como seria o meu filho tal, né, em tal idade, em tal profissão, constituindo família. Tem esses planejamentos que toda mãe, todo pai faz, que a sociedade cobra. Seu filho não casou, sua filha não casou, não teve filho ainda. Nós somos assim. Nós cobramos o que é dito como norma, como costume, né, cultural. Então Kardec fez todo esse trabalho minucioso de estudo, de comparação. Engraçado que eu refleti isso há pouco tempo. Há perguntas no Livro dos Espíritos que parece repetitivo. O que Kardec está pedindo assim? Aí tem questão lá, aí tem A, B. Então não é 1019 perguntas, é muito mais. Porque ele quer comprovar se o Espírito de fato sabe aquilo, se ele vai titubear, se vai dizer outra coisa. Observe o nível de raciocínio e preocupação dele, né, ao organizar todo esse pensamento em uma obra, em um livro. Olha o exemplo aqui de psicofonia, o trabalho mediúnico, que é um trabalho de grande responsabilidade. E quando uma pessoa se propõe a trabalhar numa mediúnica, tem que ter essa consciência, né? De fato, sendo médium ostensivo, eu tenho condição psíquica, eu tenho condição emocional para trabalhar com isso. Realmente eu quero isso. Aí eu vou para a mediúnica para fazer caridade. Muito pelo contrário. A melhor escola de todo o centro espírita é reunião mediúnica. Você começa a comprovar o que os espíritos dizem no livro ali, ó,
pelos espíritos que sofrem ali. Olhe, não faça o mesmo que eu encontro nessa situação. Não precisa fazer isso, porque eu estou nessa situação. Então, é uma lição de vida para a gente que está aqui. Então, é a própria espiritualidade que dá uma oportunidade aos doutrinadores, aos médiuns, à sustentação, no passe magnético, de receber essa instrução uma forma de doação. Né? O passe é uma doação, não é só de energia, termo científico, transfusão psicoenergética de fluidos perispirituais do duplo etérico. Não, é amor. E tem pessoas que não conseguem transmitir. Tem pessoas que é tão travada que não consegue doar. Não consegue doar. Porque é do fundo ali, ó. Quando está no passe, o passista, precisa ser médium, tem que estar concentrado ali, ó. Então, peço a Deus, né, que me sirva de instrumento para ajudar aquele irmão ou irmã que está ali precisando de um alento, de um alívio. E a gente fica feliz quando a pessoa sai revigorada, respirando bem, né? Essa oportunidade que nem todo centro tem, da vibração ali, do entes queridos, ao momento ali, que é evidente, consegue ver os parentes ali, não sai, não vai embora, está ali trabalhando o espírito, gente. Não perca essa oportunidade, não é brincadeira, não. É sério, o trabalho é sério. Então, para a doutrina espírita, não é para qualquer um, não. Se você quer de fato se reformar, buscar o autoconhecimento, que se diz muito, né? O autoconhecimento, a filosofia de Sócrates, né? Conhece a ti mesmo, tem que estar disposto para isso, porque é muito mais fácil eu entrar numa religião em que eu posso utilizar, delegar ao outro a minha salvação. É muito mais fácil. Mas quando se diz na doutrina espírita, não, você é o agente causador das suas próprias imperfeições. Mude de atitude, mude de temperamento, mude a si mesmo. Não é autoconhecer-se apenas, é autotransformar-se. Não basta conhecer, porque nós utilizamos a máscara da sociedade, as personas que a sociedade nos exige, né? A máscara da hipocrisia nós utilizamos a todo momento. Infelizmente, a sociedade faz com que sejamos assim, porque no meio de trabalho, a gente não pode ser 100% verdadeiro. Tem que utilizar uma máscara ali em relação ao chefe. Eu posso expor tudo que eu penso ali. Eu preciso de emprego, eu preciso sustentar minha família. Então são essas reflexões, tem que saber entender de fato o propósito da doutrina espírita. Não é chegar aqui e tomar passe. Toda quinta-feira e todo sábado eu vou lá em Iracema, sento, assistir a palestra, durmo, tomo passe e vou embora. A proposta não é essa. A proposta aqui é o esclarecimento. Né? Por isso que é importante na doutrina espírita o estudo. Né? Dona Glória falou aqui na quinta-feira a questão do estudo. Ela está sendo responsável, coordenando um grupo de estudo. Uma senhora de 90 anos, uma bagagem imensa de conhecimento. Vamos aproveitar essa oportunidade. Vamos questioná-la. Dona Glorinha, e isso e aquilo, e nessa questão tal. Vamos aproveitar a oportunidade do conhecimento, gente. Infelizmente, a gente mora longe, e lá de Fez não tem condição de vir nesse dia de segunda-feira, que é à noite o estudo. Então, nós temos que entender o porquê eu estou fazendo o que aqui mesmo no centro espírita. Fazendo o que mesmo aqui no centro espírita. E essa reflexão só ocorre, sabe quando? Quando tem um perrengue na vida. Ó, toma uma rasteira, perde o emprego, fica doente, né? O filho está doente, né? Tem briga conjugal, o marido está de casa, deixa eu falar com 5 filhos, aí é que bate ali, ó. Porque o Espiritismo é através da dor, infelizmente, que nós abraçamos essa doutrina para nos aconchegar, dar aquele consolo, aquele alívio, mas não é através do amor. Por isso que Jesus pegou e reformulou tudo que Moisés disse, em 2 princípios: amar a Deus sobre todas as coisas, nosso Pai Criador da vida, que nos deu a vida. Somos seres imortais. E amar o próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou amar o próximo se eu não me amo?
Como é que eu vou amar o próximo se eu me vejo como coitadinho, vitimizado? Aí eu sou coitadinho, Iracema, vou falar com Iracema porque eu estou sofrendo. Iracema, minha mulher me largou. Vai aquele espelho todo. Vai resolver seu pepino, rapaz. Resolve seu pepino. Aqui não expiação não ficar tirando, não. Aqui nós estamos para resolver problemas e não aumentar problemas. Né? Não aumentar problemas. Sei lá. Outra questão fantástica da doutrina espírita que as pessoas não entendem é a pintura mediúnica, a psicopitografia, ou simplesmente pitografia. Esse quadro aqui, ó, desse irmão aqui, ó, que é um guerreiro que sustenta a energia dessa casa. As pessoas que são trabalhadoras, que estão aí em casa, que trabalham nesse centro aqui, presta atenção no que eu vou dizer. Nesta casa, vocês têm uma oportunidade de uma pleiade imensa de espíritos, de luzes interplanetários. Não é à toa que ele se apresenta como índio, porque valoriza a natureza, o cosmos, está muito além do que se diz como civilizado. Nós brancos, no passado, que veio na terra e destruiu tudo. Semana que vem é dia do índio. Dia do índio é todos os dias. São donos da terra. Eles nos ensinam a valorizar a natureza. A natureza, nós recebemos a energia. No passo lá, mentalizo lá, ó, os irmãos elementais que trabalham com a natureza. Pega esses fluidos, né? Sustente naquele irmão, naquela irmã. Quando eu estou naquela cabine ali, ó, eu estou ali, ó. Peço meus guias, venha para ajudar a nossa irmã. Me sirva de instrumento de Deus, de Cristo, para o que eu possa doar, o que eu posso doar de mais verdadeiro. Que é essa a melhor caridade, a caridade moral, a do coração. Você abre o coração ali, você doa, você sai feliz. Eu saio feliz do passe, eu saio feliz da mediúnica, porque é uma lição de vida. Uma lição de vida, e eles vêm nos orientar. Levanta o rosto, meu irmão. Enxugue seu rosto. Um irmão me disse, quando eu saí da UTI, levante o seu rosto, meu irmão. Jamais sinta-se culpado. O grande demônio da humanidade é a culpa. As religiões pregam a culpa. Você é o culpado, você é isso e aquilo. É a culpa. A consciência de culpa, como diz Joana de Ângeles, que decorre da imaturidade psíquica espiritual. Tanto que ela, utilizando, né, a terminologia de Freud, diz que nossas paixões, as nossas emoções mais primitivas, animalescas, né, aquele aspecto, né, instintivo da personalidade, o id, que nós trazemos daquela evolução primitiva, né, aí vem lá, né, o superego, fazendo aquelas interdições na sociedade. Não! Segure sua onda, que não é assim não. Nós não somos daqueles animais primitivos, não. Olho por olho, dente por dente. A proposta é outra, é de amor. Jesus que veio trazer. Amar. E nós não sabemos o que é amar. Porque o amar da gente é o gostar, simplesmente. É um amor sensualizado, né? Mas o amor ágape, entender que ela é minha irmã, ela não é minha irmã encarnada, mas ela é minha irmã de espírito, porque somos produto de um mesmo Criador, Deus. Então, se existe uma fraternidade espiritual, existe de fato a fraternidade paternal, e nós não enxergamos isso, né? Nós ainda matamos uns aos outros. Ah, Alex, eu queria que essa terrestre viesse para o planeta para ajudar, para te matar. Aí está matando um ao outro, ou idolatrar. Iríamos fazer isso. É chegar um ser de um outro planeta, digamos, encarnado numa dimensão cósmica maior. Iríamos fazer o quê? Ou crucificar, como Jesus que nós fizemos lá no passado, né, há um pouco mais de 2000 anos, ou faríamos o quê? Idolatria. Espiritismo não é religião, porque não é idolatria, né? Não existe líder espírita nenhum. O líder aqui que foi conduzir toda essa proposta de renovação divina é o próprio Jesus.
que na verdade o Espírito crístico, assim, o Cristo, o ungido, o Redentor, o Salvador. Mas o Salvador, que ele vai salvar a gente? Não. Vamos imprimir dentro da nossa alma essa reforma interior, tocar o nosso coração. Jesus, me ajude. O que eu preciso fazer para mudar essa angústia da minha vida, essa depressão? Me ajude, Senhor. Tem uma ajuda do centro. Vou fazer o trabalho do Pastor Margarida. Vou fazer, preciso. Existe um desequilíbrio, né, morfogenético e energético. Vou fazer esse tratamento. Preciso. Mas vou fazer a minha parte. Que é fazer o bem. Fazer um bem ao próximo. É isso a proposta do Espiritismo. O Espiritismo não é uma religião instituída, institucionalizada, organizada, com hierarquia. Embora as FEBs, infelizmente, acabou com isso, porque existe aquele representante que vai ditar o Papa do Espiritismo, que vai ditar as ordens das paróquias minúsculas, que são os centros do país. Existe uma diretriz? Sim, mas cada centro vai se adequar à realidade daquela comunidade. Então o Espiritismo não é isso, gente. E filosofia por quê? Qual é a problemática básica da existência? De onde eu vim? De onde eu vou? Por que estou aqui? Qual o propósito da minha vida, da existência? É estudar, é formar, se casar, ter uma casa própria, um carro, todo dia se levantar para trabalhar, para comer, se alimentar. Desencarnou, acabou. Pronto, fez o que da vida? Se melhorou como indivíduo em alguma coisa? Não pode melhorar tudo, não. Né? Eu ainda sou muito impaciente, por incrível que pareça. Né? Eu falei até na outra palestra, o que deixou me emocionado com meu irmão. Porque eu tive paciência com uma senhora que é vizinha de porta da gente, que vive sozinha, com as filhas distantes, às vezes vai lá, e precisa de alguém para conversar. Não tem ninguém para conversar, é sozinha dentro de casa, uma casa grande. E ela vai lá tocar para falar, tem besteirazinha da planta, não sei o que, Maurício nenhum lá, ó, que não é espírita, se diz ateu, mas eu vejo nele mais espírita do que eu não tive paciência com a senhora, ele teve paciência, ele ficou na porta conversando com a senhora, ó. Aí eu perguntar, aí eu tenho pena dela sozinha, coitada, as filhas não moram aqui, ela fica sozinha lá, não sei o que. Ele foi na casa da mulher, mostrou os cachorros, os gatos que tem, o cara do meu pai dele, está de tamanho já o cara. E eu não tive essa percepção. O que adianta estar aqui no movimento espírita se não aprendo? Aí tem que tomar suas porradas. Toma, ó, acorda aí, guri, abre o olho. É assim, na porrada. Então começa a refletir, gente, o comportamento do outro. Olha, né? Não se diz espírita, não é espírita e é médium. Meu irmão tem uma intuição, uma percepção incrível. Não sei o que, não sei o que. E é meu pai, né? Porque é meu pai de minha mãe. Ele controla a gente ali. Ele vai chegar que horas, não sei o que, ele fica controlando a gente ali. É o meu pai que eu escuto toda encarnação, que é uma preocupação assim, incrível. Então a pintura mediúnica, gente, mostra o quê? A realidade da vida imortal. O que dizem lá, que falam aqui dos pães, o quê? Trocar o quê? Tintas por pães. Né? Trabalho belíssimo. Você trabalhar a questão da arte, gente. Não tem coisa melhor a arte. Sensibilizar a nossa alma, um tão violento aí, de medo, de agressão, de guerra. É o tempo todo essa guerra de Iraque, do não sei o que com o Irã agora. Tanta violência, gente. Aí fica nas relações, como é? Nas redes sociais. Aí eu sou pró de tal país, eu sou pró de tal país, não sei de que, não sei de que. Não entendi nada, gente. Guerra. Guerra é guerra, é destruição. Não existe melhor o herói, o bonzinho, o inimigo não. É nosso egoísmo, nossa ganância ainda que faz isso. Devemos agradecer a Deus que nós não passamos nisso aqui. Você vê na televisão aquelas crianças sem rumo na vida, perdendo parte da família inteira, e nós reclamamos da nossa vida aqui no Brasil ainda. Então são essas coisas que você vai refletir.
né? E são os baques da nossa vida. A gente abre o olho e olha, tem gente pior do que eu, na situação mais miserável do que eu, um sofrimento pior do que o meu. Eu vou aqui ficar me vitimizando. Não, para melhorar aos pouquinhos, dando passo, né? Aos pouquinhos. Ó, interessante, que magnífico isso, prova da imortalidade da alma. Pintura mediúnica com os pés. No outro centro que eu fiz a palestra, tem uma médica que faz a pintura. Ela não tem um braço. Ela faz a pintura com os 3 quadros ao mesmo tempo. Um com um braço que tem e com os 2 pés. Não é magnífico isso? Não é a prova da imortalidade da alma aí? Além de embelezar a nossa visão desses artistas pintores. É porque nós somos ainda muito primitivo. Nós não chegamos beleza no que existe beleza. Marcelo, por favor. Ou a questão da reunião da palestra mediúnica. Vocês estão aqui, pensando só estou ouvindo palestra? Não, tem as intuições. Tem uns espíritos ali, ó. Tá? Aquele espírito ali, aquele irmão trouxe um irmão de fora. Vamos pegar esse irmãozinho, vamos conversar com ele, tratar, até levá-lo para a mediúnica. Então não só o trabalho não é só aqui, gente, matéria física, não. O trabalho é dobrado, triplicado no mundo espiritual. Ali um vão que tem imenso aqui de espíritos aqui, eles trazem para ser esclarecidos. Porque, gente, o amor de Deus é isso, gente. Percebam a interação, que magnífico isso. Espíritos de outros planetas, de outras encarnações, melhor do que a nossa, veio aqui no planeta nosso pequenininho, que achava o centro do mundo, para nos ajudar. Não tem caridade maior do que isso, gente? No céu flash não pode estar no planeta, no outro planeta mais evoluído, seguir a caminhada dele, está aqui para ajudar. A gente não abre nosso olhar para isso. Nós que nós dizemos espíritas, tarefeiros da casa, trabalhando, e às vezes não levamos a sério. Ah, não vou de para mediúnica não. Dor de cabeça, eu já vi um irmãozinho já, mas para não ir mesmo. Ah, não vou a doutrinária não. Ah, não vou para aquele país lá, aquele país deixado. Vá que tem uma informação importante. Que em tudo tem uma informação que se pode trazer ali para a sua vida, uma reflexão. Tudo é importante no centro espírita. Porque a busca é nossa, não é do outro. Daí existe o livre-arbítrio, que é inviolável, cada um tem o seu, cada um tem o seu ritmo de evolução. Eu não posso cobrar do outro que evolua, faça a sua parte. Ah, porque meu marido quer não sei o que, você conversa o que. Faça a sua parte. Você vai travar a sua vida em função do outro, ou da outra? Faça a sua parte, faça o seu esclarecimento, evolua. Não perca essa oportunidade aqui nesse mundo aqui de provas e expiações, porque é isso mesmo. No mundo tereis aflições. Mas como eu vou resolver essas aflições? Não sei resolver sozinho. Não sou espírita. Sou ateu. Sou incrédulo. Vou buscar o que ajuda. Que ajuda eu vou buscar? Família, não posso abrir para minha família. Família é fechada, é religiosa. De qualquer segmento. Eu vou buscar ajuda onde que eu vou buscar ajuda? Como psicólogo, como psicoterapeuta, como psiquiatra. É isso que eu vou procurar ajuda. Eu não consigo me enxergar, olhar no espelho. Eu vou ter que ter um intermediário para fazer eu me enxergar. É o papel do psicólogo. Ele não vai curar também ninguém, não é Deus não. Mas vai colocar você contra a sua própria consciência. Para buscar o conquista a si mesmo. E não conhece a si mesmo. É conquistar o seu eu superior. O seu self. Seu eu superior. Pegando lá Jung. Já nós falamos do Jung, né? Jung e Freud. Então vamos elevar o nosso ego, nosso eu inferior. Vamos elevá-lo para o nosso self. Nosso eu superior. Somos filhos de Deus. Deus é perfeito. Deus é vingativo. Deus não é para ser temido, é ser amado. Também não é precisa ser adorado por meio de cultos, não, gente.
Você fazer um pensamento de oração, levar o pensamento a Deus. Obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida, pela limitação que eu tenho, pela minha família, pelo meu trabalho, né? Por eu ser um tarefeiro do Centro Favela Luz e Caridade, para me tornar uma pessoa melhor, que é uma labuta difícil, tirar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, os nossos vícios morais. É difícil. É difícil. Trabalhoso, como diz Nilda. Aprendi, vou recorrigir. Trabalhoso. Passa aí, Peguinha, por favor. Aqui o nosso amigo Centro Espírita, aqui, ó. Centro Fraterno Luz e Caridade, o nosso pontinho de luz. Para que eu preciso ir no Centro Espírita famoso, de um médium famoso? Já passei por diversos centros espíritas aí. Eu digo a vocês, os centros que são mais aconchegantes, que acolhem, olha para o seu rosto, você é novo e a senhora está aqui, ó. Você vê aqui, você é novo, não sei o que, ela está ali, ó, observando. Tem centro que não tem nem contato com o dirigente. A mesa não existe, ela não pode estar lá, ou então está no outro setor que não pode ter contato. Cadê a questão da humildade? Cadê a questão de ser modesto? É por isso que eu digo que, infelizmente, o movimento espírita brasileiro tornou o espiritismo uma doutrina religiosa, um dogma, um segmento como outro qualquer, com hierarquias. Existe lá o médium superior e existe os subalternos. E não é a proposta, não é essa. Kardec sempre disse o contrário. Kardec disse que o espiritismo é religião no sentido filosófico, como religar a Deus na essência da palavra, promovendo que a comunhão, a solidariedade, a fraternidade, é isso que é religar. Religar. Se eu sou filho de Deus, ela também é filha de Deus. Vamos nos unir para melhorar um ao outro, porque vamos religar ao Pai Criador da vida de amor. Passa bem. E esse é o nosso irmão Flecha Ligeira. Esse é o nosso irmão de luz com a sua flecha de luz. Semana que vem tem o dia do índio, que vai ser todos os dias, que sabe manipular as energias da natureza, que são as leis de Deus. O que são as leis de Deus? As leis da natureza, sejam as físicas, químicas, biológicas, do conhecimento acadêmico. E o espiritismo tem uma vantagem, porque debruça-se sobre as leis espirituais, morais, que foi trabalhado por Jesus Cristo há um pouco mais de 2.000 anos atrás. É o nosso Cristo, espírito crístico, quer dizer espírito da doutrina, espírito puro, evoluído, de luz. Teria necessidade de vir para cá? Passando sei quantos mil ou milhões de anos de regressão perispiritual para se adensar e vir trazer a boa nova, o evangelho de amor. Nós fizemos o que com Jesus? Colocamos na cruz pela ganância do pensamento político e religioso, porque era visto como subversivo. Isso é diferente na história da humanidade? Não. Todo aquele que é visto como mártir, como subversivo, que vai de encontro com a elite, tem que ser destruído, porque a população, mais humilde, simples, pobre, não pode ter conhecimento, não pode ter educação, não pode ter liberdade de pensamento e de consciência, que é outra lei da doutrina espírita. Por isso que se diz fé raciocinada, gente. Vamos raciocinar. Tudo que eu disse aqui, raciocine. É isso mesmo? Eu vou ler, vou pesquisar. Não sou conhecido da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa, de fato? É a verdade só das leis divinas? Não, é a verdade sobre mim. Quem é Alex Espírito? Eu vou tirar a roupagem de Alex agora. O que foi Alex nas encarnações pregressas? E o que será Alex nas reencarnações por vindouras? Somos o somatório de tudo isso. Por isso que Joana diz que o princípio básico da doutrina é que ela vai dizer
que o espírito imortal trabalha no princípio da individualidade, sobre a vivência após a morte do corpo físico e a existência, né, imortal. O espírito não é eterno, ele é imortal. Eterno só Deus, o Pai Criador da vida imaterial, soberanamente justo e bom. O conceito melhor de Kardec, porque a justiça de Deus é amorosa, lei de justiça, amor e caridade. Não há lei punitiva. Eu vim aqui para resgatar, para apagar a dívida. Vamos apagar esse vocabulário utilizado na doutrina espírita. Eu vim aqui para me melhorar, para me educar, para me reeducar em dois aspectos: moral, sobretudo, e intelectual. Andam juntos. Porque Glorinha disse, vamos para o grupo de estudos, só se consola quem se esclarece. Quem se esclarece se autoconhece. Se autoconhece, vai conhecer a realidade da existência, o sentido real da vida, isso aqui é passageiro. Então vamos aproveitar essa oportunidade, né? E eu trouxe essa imagem aqui do nosso irmão Flecha Ligeira, junto com a nossa guerreira, né, Mãe Iracema. 23 anos de centro. 23 anos de centro. Observe a luta dessa mulher, né, que se diz no senso comum que perdeu o marido, lei do engano, aí está aqui trabalhando na casa, está em outra dimensão, mas está com a parceria, porque pegou a proposta ali, ó, de Jesus, de melhoramento espiritual. Eu quero que todos agora fiquem de pé, por favor, por gentileza, todos. Eu gostaria que todos, nesse momento agora, vamos fazer uma palma fervorosa para esse irmão aqui, Flecha Ligeira, o grande líder desta casa, ó, líder de amor, né? Não é líder que impõe nada. Ele abre as portas dessa casa, dando a oportunidade a todos os pareceres dessa casa, frequentadores, a ter essa oportunidade de conhecer esse irmão de amor, esse costume, sempre paterno, muito cuidado. Muito obrigado a todos e a todas. Vamos. Assim você me mata no coração. Mas homenagem merecida a esse nosso irmão querido, que nos ajuda tanto na tarefa. E lembrando que dia 20, agora 20 vai ser um sábado, é dia 8, né? 20, vamos ter o dia do índio. E como vocês sabem, a gente tem uma vibração do índio. E quinta-feira eu falei uma coisa aqui que o Glória me corrigiu. Eu falei, não fale isso. Eu disse que é o único dia no ano que os passes aqui são passes de incorporação. Os índios, os guerreiros aqui da casa, tarefeiros, eles incorporam e o passe é incorporar. E aí, não é pouco dizer que é lotada a casa, né? Tem gente que nunca veio, mas nesse dia o centro fraterno enche. Então, os caboclos, a gente permite incorporação e o passe é incorporado. Então, é muita gente. Eu me lembro que às vezes a gente chega e já tem gente na porta, cedo. Mas é isso. Então, é nosso agradecimento ao povo dessa terra. Porque nós aprendemos na escola dizendo que os portugueses descobriram o Brasil. Não concordo com isso. Porque na terra já existiam os índios. Né? Os índios o Brasil já era habitado pelos indígenas. E depois, e eram os donos da terra. E ao desencarnarem, muitos espíritos se titulam como índios e vêm para cá nos ajudar. Então,
é a nossa homenagem no sábado, falando ao pessoal da internet. Abriremos a casa a partir, como sempre, das 18 horas, não, no caso, 17 horas. Então, vale a pena dizer, vamos tentar colocar umas cadeiras, fazer uma mágica aí, mas nossa vibração toda será na energia dos caboclos, enfim, pode espirrar à vontade. Será em prol dessa equipe de força, e nós sentimos uma vibração, está fazendo aí a apologia, a vibração do nosso irmão Flecha Ligeira, agradecimento, e eu sentindo aqui, porque eles já estão aqui, já veio na semana passada, já trabalhando. Isso nós vemos claramente na mediúnica da casa. Então, um agradecimento ao pessoal do Instagram, que esteve conosco até agora, e vamos dar início ao trabalho de